O meu amor por Heathcliff lembra as rochas eternas. Proporciona uma alegria pouco visível, mas é necessário. Nelly, eu sou o Heathcliff. Seja bem-vindo ao Notas de Rodapé Podcast, o seu podcast de literatura e gestão. Eu sou o Neifer França, estou aqui com o Flávio Oliveira para mais um episódio, mais um clássico da literatura, agora trazendo uma autora. Vamos falar sobre o que, Flávio? Neifer, finalmente, é a primeira autora que a gente aborda. Não é? Não é? Porque a gente... Sim, eu acho que é. Mas tem Nós também, é hora de apeso. Já tem várias aí na agulha pra gente fazer, mas todas acabaram não dando certo por algum motivo. Então, mais um motivo para esse episódio ser especial. Vamos falar do melhor livro da Emily Brontë. Também é o único, claro, né? Que é O Morro dos Ventos Uivantes, ou como a gente conhece aí e também é muito chamado em inglês, né? O Wuthering Heights. Bom, hein? É? Que romance. É bom, revolucionário, assim, né? Pelo estilo, pela época em que foi escrita, essa história. Pela própria história da Emily Brontë, né? Que tem, assim, uma família de escritoras famosas, irmãs famosas, né? Era bem animado essa casa aí. Pô, cara, deveria ser uma contação de histórias incrível lá, né? Porque elas eram meio afastadas da sociedade, assim, meio reclusas, né? Então, é até uma das discussões, assim, como é que uma pessoa dessa conseguiu escrever, uma família, irmãs como essas conseguiram escrever livros tão bons. Claro, a gente vai aprofundar um pouco essa história aí, até por conta do uso de pseudônimos, né? Essa questão de mulheres escritoras numa época em que isso não era tão comum. Mas esse é um livro que é de amor, mas um amor um pouco diferente, né, Neifer? É um romance romântico mesmo, né? Então ele tem todo o enredo aí de um romance romântico e com aqueles toques de uma literatura mais gótica, assim, né? Cara. Eu particularmente odiei esse personagem do Heathcliff. Nossa, que cara ruim, né, bicho? É o cara malvadão, né? Nossa. É o cara malvadão. Mas a gente encontra, assim, alguns paralelos com outros da literatura. Mas antes de entrar na obra, vamos falar da Emily. Ah, tá bom. Então, o Flávio adiantou aqui que ela é uma autora infelizmente, né, de uma única obra. Ela morreu um ano depois da publicação. Isso. Jovem. Muito jovem, infelizmente, e a escrita dela é poética, assim, ela escreve muito, muito bem. Uhum. E ela, como todas as mulheres, né, ela consegue descrever muitos sentimentos. Pelo menos essa foi a minha percepção lendo o livro. Uhum. A Emily Brontë, ela nasceu em 30 de julho de 1818 em Yorkshire, na Inglaterra. Ela era a quinta dos 6 filhos do pastor Patrick Brontë e da Maria Brownell. Então, após a morte precoce da mãe, Emily cresceu em Haworth, uma região isolada e melancólica, que tem muito da descrição do Morro dos Ventos Uivantes, né? Então, a região que ela descreve no livro tem muito da região que ela mesmo cresceu. E ela já era uma criança mais adoecida, né? Ela não tinha uma saúde muito forte, e também ela retrata isso em alguns personagens do livro. Então, os personagens morrem cedo, sim, também no livro. Sim. Já falando um pequeno spoiler aí. Então, com certeza, o cenário da onde ela cresceu, esse lugar mais afastado, mais isolado, é super a cara aí do Morro dos Ventos Uivantes, que tem aquela paisagem das charnecas inglesas, né? Então, ela descreve muito bem que você se sente, assim, no lugar. E você já teve essa experiência, assim, o interior, a Inglaterra, Londres, né, tem um clima melancólico, bem sombrio, assim, de neblina, de frio, de umidade o tempo todo e tal. E o interior da Inglaterra, isso é ainda mais
presente, né? Assim, se você pensar né, nessas regiões de interior, de fazendas e de casas distantes umas das outras, né? No final das contas, tem dois grandes cenários para essa história, que são duas propriedades, né? Duas casas né, que estão a uma caminhada de distância uma da outra, mas são grandes propriedades com longos terrenos ali e o Morro dos Ventos Uivantes não é à toa, né? É justamente um local em que venta muito e que faz um som que lembra, né, o uivo de lobos e tal. Então é daí que vem essa estrutura física onde ela coloca esse romance e serve de pano de fundo para a história dos personagens aí. Eu li um livro infanto-juvenil com meu filho, que é O Jardim Secreto. Também super conhecido aí, né? Uma literatura clássica infanto-juvenil de Frances Burnett, que virou filme também e tudo mais, né? E também passa em Yorkshire, e ele cita muito as charnecas, né? Então, assim, eu fiz um grande paralelo aí entre o local onde tá lá o Morro dos Ventos Uivantes e também o livro aí Jardim Secreto, que muitos aí A já... charneca o que que é? Tipo um bioma, né? É. Inglês. Então é Aquela vegetação, aquele clima. rasteira, clima, montanhas. Então é um bioma inglês, assim, tipo a nossa Mata Atlântica tem aqui, né? Lá é a charneca, né? Isso é Certo. característico da Inglaterra. E ela cita bastante aí quando ela vai andar de cavalo, né? Então ela relata muito bem. É impressionante, né? Bom, o que mais fala aqui? Que ela é criada junto, claro, né? Não dá para falar de Emily sem falar das irmãs Brontë, a Charlotte Brontë e a Anne Brontë. Emily, desde cedo, desenvolveu um mundo imaginário riquíssimo chamado Gondal, compartilhado com Anne. Então, elas tinham lá seus mundos imaginários aí, viajando na maionese. Não tinha tablet, não tinha TikTok na época. Tinha que criar suas próprias histórias. Seriam as crianças mais criativas, antigamente? A primeira provocação aí Será pra que tá você. piorando? Não é possível. Pode ser, né? Não, claro que sim, né, cara? Tinha que criar suas próprias brincadeiras, e assim, como eu disse, eles ficavam Mais isolados. isolados, né? Até por conta dessa questão regional do isolamento ali, isso obrigava as crianças a, de fato, desenvolverem sua criatividade. Não só crianças, né? Mas eu me lembro de um outro episódio relacionado aos escritores, né? Que acabou gerando, no final das contas, o Frankenstein, o Vampiro, né? Que são histórias que foram contadas num momento de isolamento, As lendas. né? Que eles estavam numa casa, não é? Era a Mary Shelley, o Percy Shelley, o Lord Byron, e tinha mais um, não sei se era o John Lá Polidori. no filme, é bem retratado isso no filme. Não sei se era o John Polidori. Eles fazem tipo uma gincana, né? Estavam lá numa Escreve um livro aí. isolados. Consegue imaginar? Né? Estavam lá isolados e tal, e tinha que passar o tempo de algum jeito. Não conseguia sair, tava chovendo, se eu não me engano. Escreve Frankenstein. Nossa, só escreve Frankenstein, só isso. E acho que o Lord Byron escreve também o Vampiro, né? Ou seja, classicaços que saíram de uma... Claro que ali contaram uma história rápida e depois desenvolveram, né? Mas o Cabeça Vazia, a Oficina do Diabo, nesse caso, gerou grandes obras. Mas pedagogos falam, né, que é importante, assim, para criança, principalmente, né? A gente falou de criança, o chamado ócio criativo. Né? Então, e é o grande... Você lembra o Domênico De Masi, né? Era o grande pensador disso aí, defendedor disso. O grande problema hoje da superexposição a telas, né? Não é o assunto aqui, mas é realmente... Mas tem assunto, Mas o grande problema aí da superexposição a telas, porque a criança não fica mais com ócio criativo, né? Ela tá lá sempre numa superexposição, ela tá sempre... estimulada, dopamina, viciada em dopamina, então ela precisa ficar se mexendo, ela precisa ficar... Ela não vai criando suas próprias brincadeiras, né? Então é um problema. Bom, mas voltando aqui, então a vida literária aqui, Emily, Charlotte e Anne publicaram seus primeiros poemas sobre pseudônimos masculinos, né? Alice Courier
e Acton Bell, respectivamente, foram os pseudônimos aí de Emily, Charlotte e Anne. Engraçado que elas colocaram o pseudônimo com o mesmo sobrenome, né? O Bell. É, Porque é como se fossem irmãos, né? como os seus irmãos. Emulando. Então é o que o Flávio comentou aqui no começo, né? Infelizmente aí era a época que foi a forma que elas encontraram para driblar o preconceito contra as mulheres, né? Isso aconteceu com a Mary Shelley também, né? Uhum. Enfim, isso era bem comum também. Sim. Para ter alguma viabilidade comercial, inclusive, né? E são livros, todas elas escreveram grandes obras, né, cara? Que ficaram famosas depois, né? Emily e Charlotte, elas publicam juntos os seus grandes clássicos, né? O Morro dos Ventos Uivantes e o Jane Eyre, né? Jane Eyre. E o que acontece é que Emily é um pouco ofuscada pela obra da irmã, que já faz um sucesso estrondoso, imediato, e o pessoal não gosta muito da obra da Emily, por conta de... Era um momento diferente na Inglaterra, né? Era um momento culturalmente diferente. Eles não queriam passar mais por aquele romance romântico e com aquela pitada de que a gente comentou de gótico. Existe fantasma, existe um terror meio psicológico, né? O que aconteceu. Então ela foi um pouco rejeitada. Infelizmente ela morre um ano depois da publicação e ela não consegue ver a fama que a obra dela se torna, né? Então cá estamos falando da obra. Isso em 1800 e ela 47. morreu em 48, né? 47. Então estamos falando aqui da obra quase 200 anos depois. 200 anos depois, cara. Olha só. Então acho que ela teve um sucesso. Não, e assim, tem uma visão mítica sobre essa obra de que ela é uma história de fantasma, né? É uma das interpretações. Mas não é. São pouquíssimos trechos, né, em que aparece É mais o final da obra. Começa com um sonho, né? Assim, tem também em que ele, o visitante lá, o proprietário o dono da outra propriedade, ele acaba dormindo num cômodo do Morro dos Ventos Uivantes, que é o nome dessa propriedade onde a Catherine morava, e o Heathcliff passa a morar depois. E ele tem sonhos fantasmagóricos ali, sonhos, visão, ou de fato foi realidade, dela aparecendo na janela, né? Então esse aqui é o começo, já dispara daí a história meio contada depois por uma... E também uma governanta. E mais lá pro final do livro, né? Sem muito spoiler, mas o final do livro que ele vai tendo aquele terror psicológico mesmo. Sim. Então, pode ser fantasma, pode ser culpa, Sim. pode ser consciência. Falamos aqui no episódio lá atrás, né? De Raskolnikov, por exemplo, né? Então, talvez ele sentiu o peso da culpa também, e a Emily retrata muito bem essa história, né? Infelizmente ela morreu muito jovem, né? Com 30 anos de tuberculose, apenas um ano depois da publicação. A Charlotte, ela escreveu sobre a Emily que a Emily foi um gênio selvagem, indomada como o vento de sua terra natal. Forte, né? Olha isso. E o legal também, Flávio, é o legado, né, da obra. Então, apesar de ela ter publicado então só um romance, né, que as pesquisas aqui pós-leitura falaram, ela é reconhecida como uma das vozes mais originais e intensas da literatura inglesa, e o Morro dos Ventos Uivantes influenciou profundamente um tipo de escrita, né, que é o romantismo sombrio, o existencialismo e um toque de psicologia literária, né? Então, isso é legal. E eu trouxe também aqui escrito uma frase que ela escreveu aí no seu diário. Eu não quero simplesmente ler livros, eu quero viver dentro deles. Olha isso. Emily Brontë. Isso daí você consegue identificar algumas questões, assim, né? É uma fuga, é um mundo paralelo, né? Sim. Esse isolamento pode levar a esse tipo de Criatividade. Cara, exacerbada, assim, a ponto de... Será que... Não me parece ser uma frase dita, tanto é que era para um diário, então não tem nada de falso nisso, né? Realmente ela pensava nisso, né? E mais uma vez, pena que tenha sido apenas um, mas que é bastante marcante, porque esse romance gótico,
Acaba tendo vários paralelos, mas tem muitas coisas que foram influenciadas por isso, com certeza, né? E contemporâneos, claro, a gente mencionou aqui os livros por exemplo, da Mary Shelley, mas depois disso Drácula foi escrito, Anne Rice, quer dizer, muitas histórias de, desse amor doentio, né? Dessa amor levado às últimas consequências, ou que transcende a mera materialidade das coisas, podem estar ancorados no Morro dos Ventos Uivantes, né? Tem isso como uma semente aí que depois desabrochou e que hoje virou um comportamento cultural, né, cara? Em várias artes, no modo de se vestir, no modo de se portar. O que eu não sabia, eu pesquisei, alguns booktubers aí falaram que a obra, não sei exatamente de quando que era aquela série de filmes lá, O Crepúsculo, é o livro preferido lá da personagem principal. Eu acho que assisti um só desse. O livro preferido era O Morro dos Ventos Uivantes. Ela falava muito sobre o filme. Daí deu um boom, Olha só. uma retomada no mundo inteiro sobre a leitura do Morro dos Ventos Uivantes por conta dessa modinha aí do Crepúsculo. Então, tem umas coisas que alavancam, né? Que nem agora a gente tá recentemente aí, acho que tá na segunda temporada, ou a história da família Addams, lá da Wandinha, da Wednesday, né? Wednesday. E isso também provocou agora, porque tem muito baseado em Edgar Allan Poe. A escola lá chama Nevermore, né? Assim, tem muita coisa de corvo, tem muita. Então, isso também está provocando reacendimento, se essa palavra existe. O pessoal vai voltando, procurando. vai procurando novamente as histórias porque se baseiam nelas, né? Então, eu acho que muito da cultura é isso, né? E o que é um clássico se não um livro que não morre nunca, né, cara? Que continua trazendo. Sendo citado, sendo reinterpretado, sendo inspirado, né? Inspirando outras histórias, realmente é interessante, né? E daí tem lá, né, o paralelo entre a obra lá esse filminho aí do Crepúsculo, que na verdade são livros também, né? Depois virou filme. Com essa questão um pouco mais gótica, né? Que era de vampiro, também era o amor lá, e um triângulo amoroso. Enfim, tem toda a história. Um dia a gente traz aí Crepúsculo. Olha, cara, não sei se vai virar um clássico. eu te diria que tem outras prioridades, né? Eu nunca vou dizer que é uma porcaria. Nunca diga não. Porque também eu não li, não conheço a história. Eu assisti um dos filmes. Por puro preconceito. Vai que é legal, né? Bom, vamos lá para a história então, Flávio. Bom, o que era a história? A história começa com uma família, um pai, a mãe e 2 filhos, que era a família Earnshaw, certo? Então não tinha o nome do patriarca lá, falava Mr. Earnshaw. Ele era um cara que trabalhava, viajava e voltava, e numa dessas viagens e volta, ele traz uma criança, um órfão, que é talvez o personagem principal aqui dessa história, que é o senhor Heathcliff. Então, e daí já começa também aí ele detalha um pouco mais, né? Então ele traz aí para casa. Ele encontrou ele perdido na rua. Não explica direito, né? Ele fala que encontrou o menino e traz para casa. É um menino com características cigana com a pele escura. Pele escura. Que isso é falado aí Uhum. em alguns. É falado no livro, né? E já vira crítica de algumas adaptações para o cinema que acaba que não retrata o Heathcliff como uma pessoa de pele escura, né? Eu acho que tem, sei lá, umas 10 adaptações diferentes para esse filme. E só uma. E só tem uma em que retratou. Acho que não era necessariamente um negro, né? Porque era meio cara de cigano, então não sei se era. Porque tá na Inglaterra, deve ser assim, romeno, né? Búlgaro, alguma coisa do tipo, né? Assim, Mas uma das adaptações do cinema coloca um ator negro para fazer o Heathcliff, né? Que é um personagem muito forte e eu particularmente odiei o Heathcliff.
Odiei, É odiei. malvadão. Causa uma certa, eu não sei você quando leu, mas pra mim causou um asco. Repulsa, né? Uma Aham. certa repulsa. É, É um personagem que faz o mal pelo mal, né? é vingativo. Vingativo, e tudo mais. Mas por que da história? Então, ele entra na família, criança, o senhor Ernie Shaw traz ele como um filho adotivo, Uhum. a mãe, a matriarca da família, logo depois morre, e o pai, o senhor Ernie Shaw, cria as 3 crianças junto com os criados, mas ele vai dando preferência para o Radcliffe, de alguma forma. Uhum. E isso causa realmente um grande ciúmes do seu filho primogênito, que é o Hindley, Uhum. né? Uhum. E aí começa uma briga muito forte entre os dois, assim. Então o Hindley realmente odeia o Radcliffe, ao contrário da sua irmã, Catherine, que tem uma compaixão muito grande por ele e desde criança uma afeição muito grande por ele, que futuramente isso traz uma forte paixão. Né? A conexão é imediata, né? Porque também tinha assim, ela também tinha um espírito Mais selvagem. mais livre, né? De correr e de brincar e de menos consequente com as coisas, e aí a conexão é. Ele também, o próprio Radcliffe acaba né, se mostrando ser dessa maneira também, então é normal que isso aconteça. Só que aí tem o irmão legítimo, digamos assim, que acaba se sentindo desprestigiado, deixado de lado, né? Então cria-se ali uma. Ele é invejoso, ciumento, ele fica com muitos ciúmes do pai, e daí quando o pai morre, ele assume a casa, assume a herança, obviamente, né? E a Porque ele é o primeira, e primogênito, a primeira coisa a fazer. é colocar o Radcliffe como criado, Uhum. né? E além de colocar como criado, a humilhação, né? Uhum. Então já tem uma questão aí do opressor e oprimido, né? Sim, sim. Que dizem que o sonho de todo oprimido é ser um opressor, né? Se a educação não é libertadora. E aí é interessante você pensar o seguinte, né, cara, que não sei se tinha esse tipo de intenção, talvez não, né? Ou seja inconsciente, seja uma questão inconsciente, né? Mas o bastardo, o malvado, né? O cara que é desajustado do processo todo, é o cara que vem de fora, é o estrangeiro, né? Não sei se é estrangeiro, mas o Diferente. estranho, né? Que vem de fora. E é o de pele escura, é o de outra cultura, e isso também é um dos vieses, né, dessa história, que também eu já vi análise a respeito disso, né, de que isso reflete algo que naquela época era muito mais, na era vitoriana ali, que é onde se passa essa história, né, 1801, foi escrita em 47 sobre o ano de 1801. Tinha essa questão do preconceito, né? Então assim como a gente quando leu lá quando falou sobre o, o Shakespeare, né? Que tinha lá o judeu que era Sim. o avarento, que era o cara que fez cumprir a promessa, né? Que do pagamento da dívida com uma libra de carne daquele cara que tinha pego o dinheiro emprestado, né? Então isso também são estereótipos, né? Que vão sendo é, reforçados, né, com o passar do tempo, e a literatura é também canal para isso, é um ponto de vista apenas, né? Mas com certeza não é o que principalmente está retratado aqui, né? O que a gente vê claramente é essa relação entre os dois que vai, como você disse, se intensificando. Tem um momento em que ele se separa, né, que o Heathcliff sai da casa, né, e depois volta Quando com várias outras. quando a Catherine em casa, né? Isso. Ela vai casar com o Linton, Uhum. que vai ser de outra casa da mesma região, né? Uma casa vê a outra lá, né? E a obra ela vai retratar isso, né? O amor obsessivo, a vingança, principalmente a vingança. É uma obra de Veneta, né? Sim. E daí depois o Radcliffe volta para a segunda geração familiar, né? Então é uma história com 2 gerações. O legal, que a gente acabou de falar, que a narrativa da história é feita pela criada Isso. contando para um hóspede, né? É. Um cara que alugou lá a Granja dos Tortos, né? É. Que é a outra casa. E ela tá contando a história. Porque ele acha tudo muito estranho, né? Ele vê lá a Cat, ele vê o Radcliffe, Uhum. ele vê os outros personagens, tudo aquilo muito, muito estranho. Daí ele
ele pergunta pra criada Ele tinha passado uma noite, não é? Uma coisa assim. Ele passou essa noite no no Morro dos Ventos Uivantes, que é o Não nome da conseguiu outra casa, né? não conseguiu voltar pra Aí casa ele foi obrigado a passar a noite lá, e viu? achou tudo muito estranho. Muito bizarro, e aí voltou. E aí, ele sendo hóspede dessa outra casa, ele conheceu uma ex-funcionária, né? Uma ex-governanta, Era criada ainda, que é a Nelly, né? Não, mas daquela casa, Isso. portanto, conhecia. que foi criada com a Catherine. Isso. Ela era criança, né? Exatamente. Que foi criada com a Catherine e com o Radcliffe, então ela conhecia a história inteira. Então é uma narração retroativa, né? Ela tá falando sobre o passado, né? Vai contando o que aconteceu. Essas coisas são até interessantes, né, Nefer? O jeito de contar faz diferença, né? Porque você cria uma... Narrador, né? Muito legal. Você cria uma complexidade ali que o cara poderia simplesmente narrar, né, como da terceira pessoa, por exemplo, e chegar até o fim. Mas não, né? Essas idas e vindas, assim como o Drácula é criativo quando ele coloca em cartas, né? O tal do romance epistolar. Pistolar é bom também. É legal pra caramba, né? Assim, um jeito diferente de você ter a mesma história sendo contada. Mais do que o conteúdo, a forma importa, né, cara? Então essa história ela conta basicamente 2 gerações, né? Uhum. Depois vai acontecer a morte de Catherine, mais ou menos ainda na primeira parte do livro. E aí há o desejo de vingança totalmente do Radcliffe, né? Porque ele já perdeu a sua amada, a pessoa que ele amava. Ele já tinha, foi 2 perdas, né? Ele perdeu quando ela casou com o Linton e depois ele perde quando ela morre e aí ele fica realmente totalmente lunático, né? E aí ele só quer vingança, só vê vingança na frente dele e daí ele começa a fazer mais ainda, né? O mal pelo mal, o mal pelo mal. E aí ele vai atrás do filho dele, ele casa com a irmã do Linton, que era o rival dele. E aí ele vai começando realmente, A propriedade, né? Ele também faz pra toma a Catherine. propriedade, sequestra a Cat, né? A filha do Linton e da Catherine. Então, realmente, alguns spoilers aí, mas é o enredo da história, né? Uhum. A gente não vai contar o final assim, mas é o enredo da história, mais ou menos a sinopse. Então ele passa realmente por vários personagens. Não é uma obra difícil de ler, acho que é bom pontuar isso, é uma obra bem fluida, Com certeza. mas tem bastante personagens. Você tem que meio que fazer uma hierarquia lá de gerações. Esses sobrenomes ingleses, as famílias meio que se misturam ali, né? Tem que tomar cuidado. Ela tem o mesmo nome da mãe, né? Uma Catherine, a outra é Cat, né? Então ela é chamada de Cat. Então você vai permeando essas histórias relacionadas a isso, né? E é o legal, a gente não vai dar spoiler no final, mas o interessante também é que a história tinha tudo para ser cíclica, né? E ela acaba interrompendo. Da mesma forma que a história começou por uma paixão avassaladora e que causou tantos problemas. Sim. O spoiler que a gente não vai dar o final, mas a gente pode falar que ela tem uma redenção por uma paixão também. Sim, né? tem um retorno ao... E não deixa uma coisa cíclica, né? Isso que é legal. A jornada do anti-herói, né, cara? Que na verdade é de herói também por causa da redenção, né? Então sempre o final ele confirma, né, essa jornada que o personagem principal tem ao longo do tempo. Mas eu achei uma leitura fluida, mas desconfortável. Porque eu fiquei bem desconfortável aí com a maldade do personagem principal, assim. Bom, não sei. Eu acho que assim, por exemplo, a maneira como. Primeiro, eu acho que isso deve ter sido revolucionário para a época, deve ter sido alvo dessas campanhas de proibição e né, de tentativa de que a obra não chegasse aonde acabou chegando, né? Muito por causa do detalhamento que, por exemplo, o funeral, né? Quando a Cat morre, e aí a maneira como eles lidam com o cadáver, né? Como eles retratam o cadáver frio colocado em cima da mesa, em cima da cama. Quando ele descobre que ela faleceu muito doente e tal, A doença, a forma de agonizar. Exato, vai morrendo aos poucos, ela sabe que vai morrer, e tem ali uns diálogos também na cama de morte, ali, né, no leito de morte. A loucura. Isso deve ter sido espantoso pra época, né, cara? Assim, essa psicologia do falecimento mesmo, né, né,
degradação humana ali naquele momento. E então, quer dizer, o caminho para contar a história, mais uma vez, assim, muitas vezes o enredo, nesse caso o enredo é muito interessante, né? Porque de fato tem um arco bem criativo nesse sentido. Mas também a forma como isso é contado deve ter contado mais para essa campanha do que o próprio enredo, né? Essa crueza com que as coisas eram relatadas e que não era comum para a época, né? Eu acho bem legal que isso tenha sido feito dessa maneira e acho que é um dos motivos de ter se tornado único também, né? Não, ele é bem singular, né? E eu acho que a forma, o que você falou, o terror psicológico Uhum. do personagem principal, a maldade que ele faz, eu acho que chama muita atenção dos leitores, né? E mexe muito com os leitores de alguma forma. Pelo menos comigo mexeu essa questão Uhum. bem desconfortável em relação a isso, né? Puto, o cara, quando que esse cara vai parar de fazer maldade, né? Então é todo momento, ele não, parece que ele nunca atinge o objetivo dele, né? Uhum. Que ele faz vai ser maldade, 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 e ele nunca atinge o objetivo dele, final. Onde vai ser o final, né? Ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, né? A gente já falou sobre outros personagens malvados aqui também, né, Neifer, em outros episódios aqui. Eu lembro do Conto de Natal. Uhum. Como é que é o nome dele? O Ebenezer Scrooge, Scrooge. né? Que é o avarento, que é o que não dá esmola, que é o que, né? Mas isso aqui é levado ao extremo, né? É, Sim, sim. né? Assim, tem o cara que é mal, tá, mas daqui a pouco a gente também já falou sobre o Karamazov, né? O pai era o- como é que fala? O desviado da Morreu, retidão, nos né? O perdoou. amoral, então, Morreu rápido, às vezes perdoou. então você acaba, não marca tanto, mas nesse caso aqui realmente ele. Esse eu acho que foi um dos personagens que mais me marcou, assim, de maldade, assim. Realmente ele, de uma vida comum, né? De um livro comum, não é um livro de fantasia, nada. Sim, sim. Então é um romance comum. é, Marcou pelas maldades que ele praticava, né? Então Uhum. foram várias, várias e todas intencionais, assim, né? Então, Legal. o porquê será, né? Por conta do ódio, vingança, o ódio até da Catherine, né? Não era só o ódio do irmão, né? O Sim, Earnshaw. sim. É o ódio dela ter escolhido outro, porque ela acabou ficando com o Linton lá pra ser uma dama da sociedade, É uma assim, questão conveniente, né? conveniente. Por conveniência. Ela não ia Uhum. ficar com ele aí. Ela já gostava dele, né? Assim, já. Já era completamente apaixonado, assim, né? Daí tem a frase que você falou no começo aí, né? Aham. Então eu acho que também tem essa dualidade, né? Durante a obra inteira, porque ela é basicamente ele de saias, né? Então tem muito disso. A própria criada fala, né? A Nelly fala o quanto ela era ruim, né? Ela fala da maldade Sim. da Catherine em vários Sim. pontos, né? Sim. Fala o quanto que ela era malvada, o quanto. Até isso. Então tem essa dualidade. Aham. Então é por isso que ela fala essa frase: Eu sou o Radcliffe, né? Tem uma outra anotada aqui que é assim, ó, não importa a matéria de que nossas almas sejam feitas, a minha e a deles são iguais, né? Isso quer dizer, é um negócio que transcende mesmo, né? Assim, é um amor que até isso causa essa dualidade né, sobre ser uma história além da vida, né? De ser uma história, um fantasma que volta para casa e que fica na janela tentando entrar e tal, porque aparentemente isso vai além da matéria, simplesmente. Porque ele mesmo clama por isso, né? Quando ela morre, ele clama pra ela atormentar a vida dele, né? Ele clama pra ela aparecer pra ele, atormentar a vida dele, que não era pra deixar ele em paz, né? Aham. Então, realmente tem É. esse. A frase dele, oh meu Deus, é impossível, eu não posso viver sem a minha vida, eu não posso viver sem a minha alma. Quer dizer, a contra. É a alma gêmea mesmo, né? É um dos romances românticos, né? Mais que eu li mais aprofundado, assim, né? Nessa questão psicológica. Tanto por isso que a obra realmente é reconhecida até hoje, né? 200 anos depois. Tô lembrando aqui. Porque você lê lá, por exemplo, Orgulho e Preconceito, é um romance romântico. Ah, é. Legal Não é, também, não é tão obviamente. visceral, né, cara? Não é visceral, é interessante. Fala lá de uma mulher diferente da época e tal. Então é interessante, mas não é visceral, não é psicológico. Eu acho que aqui
E se fosse para categorizar isso, é um romance romântico psicológico. Essa história do... Lembrei agora de um outro que a gente também já fez, né, cara? Que é desse romantismo também levado ao limite, né? Que é o Werther, né? O Sofrimento do Jovem É Werther. verdade. Ali, no caso, um amor não correspondido, né? Mas que também é levado às últimas consequências. Estamos ainda entendendo, né, a influência que isso aí teve também nesse mesmo século XIX, é daquela mesma época, né? Só que aí na Alemanha, né? Era do Goethe, né? Não se conectavam, assim. Uhum. Ou seja, mas é Europa, né? Então isso é um movimento de fato que essas coisas vão todas conectando as coisas, fazendo a gente lembrar desses diferentes meios de mostrar esse romantismo exagerado. Romantismo romântico. Eu acho que muita gente. Daí a gente pode pegar aqui algumas lições ou trazer isso para a vida real. Quantas pessoas, né, passam por essa questão de um relacionamento tóxico, por exemplo, né? Uhum. Então influencia também isso, né? Eu acho que eu fiquei pensando nisso que eu leio também, né? Com certeza É um paralelo, né? Então muita gente vive Uhum. com alguns Radcliffes aí na vida, né? Então você identificar de alguma forma também o quanto isso é tóxico para você, né? É um bom ponto de vista, cara. E o quanto também no lado do Radcliffe, quanto que a vingança pode acabar com você, né? Por dentro, de dentro para fora, né? Corroer, né, cara? Corroer. Toda a sua energia, todo o seu dinheiro, todo o seu voltado pra. Vira um objetivo de vida, né? É. Vira um objetivo de vida, né? Tipo, Muito bem. Conde de Monte Cristo, precisamos trazer o dia aqui. Olha só. Cara, Alexandre Dumas. A gente tá falando, você acabou de falar de Orgulho e Preconceito, é mais um que. Cara, Xandão, você tem trabalho por muitos anos aí, viu, cara? Vai colocando uns sininhos aí. Produzindo a gente. Por muito tempo. Só tem que ler, né? Então, se bem que esses dois aí eu já li. Agora. Mas no final eu acho que no final da obra, apesar de tudo isso, tem a redenção, né? Então, Aham. não necessariamente do personagem, mas da história. Muito bem. E o que você achou da experiência de ler, o Neifer? Deixa eu mostrar que eu trouxe a minha versão nova. Nossa senhora! Versão de. Pegou lá na casa dos Brontë. Primeira edição, né, cara? Eu li esse livro há muito tempo atrás. Esse é o tipo do caso em que eu preciso fazer, né? A gente precisa voltar às leituras novamente, aquelas que são interessantes. E esse aqui é um livro bem digerível aqui, né? Deixa eu ver quantas páginas ele tem no total aqui. 300 páginas. Tranquilo. 300 páginas, né? De um romance que ele não é, apesar de parecer, ele não é parado de jeito nenhum. Muita coisa acontece, claro, né? Muitas intrigas. Esse é um livro que eu queria ler, assim, continuar lendo e tal, né? Saber o que vai acontecer. Quer saber o que vai acontecer, então tem Você sabe que não vai acabar bem, né? Você sabe que vem coisa por aí, então é bem uma leitura bem magnética, assim, bem atraente, né? E eu falei no começo da minha fala aqui, para mim é muito claro, assim, quando eu leio uma autora mulher, como a mulher tem a capacidade de descrever de uma forma muito melhor sentimentos do que um autor homem. Sensibilidade, né, cara? Muito, muito. Impressionante. Impressionante. É um diferencial. Até a Ayn Rand, você pensa isso dela também? Sim. Ela... O egoísmo, né? Não deixa de ser um sentimento. Não, sem dúvida, isso é inquestionável, cara. Acho que dá pra realmente. Mais um motivo da gente não ter explicação pra ter demorado tanto pra trazer mulheres aqui, né? Tem uma que tá na agulha que é a própria Ayn Rand, é uma que a gente tem previsão de trazer no futuro. Tem a Clarice Lispector, né? A gente já trouxe a Clarice. Não, trouxe. Tá vendo? Não, Volta lá. não trouxe. Falamos. Você vai ter que cortar essa parte. Não, mantenha. Porque assim, isso é parte do meu progresso aqui. A memória tá indo pro inferno. O Alzheimer pegando forte. Nós não fizemos a Hora da Estrela. A Hora da Estrela. Fizemos a Hora da Estrela, Doutor Flávio. Ai, caramba. Você pode trazer a Paixão de GH.
Não, esse daí não. Não, não, esse aí é melhor não, cara, porque esse aí eu não entendi direito, então é melhor a gente não. Ah, muito bem. Então já é a segunda. Então eu falei que era a primeira, então já é a segunda. É que a gente tá fazendo muitos episódios já. Caramba. Aliás, cara, esse daqui é o 27º episódio. 20º, 40º, Depende 30º. da ordem que a gente vai lançar, né? Mas assim, já estamos chegando nos 30. Muito bom. Já estamos chegando nos 30. Isso é importante para nós. Se a gente pensar na obra aqui, qual lição que a gente pode trazer para a gestão, para a vida aí das pessoas, profissional, pessoal? Bom, O vamos que a lá, gente né? pode extrair? Vamos lá. Pensando nesse temperamento, principalmente do Radcliffe, né? Essa impulsividade e a maneira, né? Acho que isso é uma boa chave, assim, do tipo, a maneira como a gente lida e precisa lidar com essa obstinação em fazer tudo do jeito que a gente quer. A gente estava conversando aqui, inclusive, sobre pessoas que nós conhecemos que têm um comportamento muito impulsivo, grandes empresários, muitas vezes, pessoas de sucesso e tal, mas que acabam, porque esse tipo de comportamento ele é útil para certas situações, mas em outras ele pode não ser. Você pode deixar oportunidades passarem, você pode perder contatos com pessoas importantes, né? Então a maneira de lidar com a emoção, né? Tomada de decisão excessivamente emocionada ou no calor da batalha, né? Ou logo após você ser magoado por alguma atitude que você não esperava, e o equilíbrio emocional me parece ser algo relevante nesse momento, né? Eu acho que isso é uma grande competência que pessoas de sucesso precisam ter. Temperamento mais estoico, dizendo assim. Exatamente. Muitas vezes você tem que ouvir, aguentar a porrada, né? E a maneira como você reage a isso. Eu sempre lembro lá do Poderoso Chefão, quando o Michael Corleone lá, ele recebe a visita de um rival lá, acho que ele tá tentando licença para um castigo, nossa, eu tô pensando nas outras coisas, tá? Já tá misturando aqui. Ele tá querendo a licença para um cassino em Las Vegas, né? E o cara fala um monte de bobagem para ele e tal, e ele fica parado olhando, olhando. A minha proposta para você é porque o cara vai querer propina, né, para poder liberar a licença para o cassino funcionar. A minha proposta para você é nada. E ele não muda o semblante, ele ouve aquilo durante, né, o cara fica em minutos falando, e isso é uma capacidade que pouca gente tem de ouvir desaforo. Verdade. Você não acha, cara? Não, com certeza. Né? E no fim vai te corroer só, né? Como a gente falou, né? No caso do Radcliffe, ele levou essa vingança, esse câncer interno, assim, de sentimentos, Aham. ele levou para gerações, né? Isso correu muito. O interessante também, falando da obra, a própria Cat, que era filha da Catherine com o Linton, Hum. ela tinha um quê de maldade também, né? Ela, em alguns momentos, ela fazia uma maldadezinha, outra, então mostra uma certa hereditariedade de maldade, disso tudo da família, mas ela consegue uma redenção, né? Da redenção através do cuidado, da paixão, Sim. e isso ajuda muito a terminar esse ciclo, né? Sim. Então a gente fala aí aquela velha história, eu acho que eu já trouxe aqui, né? Um pai alcoólatra, ladrão, um assassino, ficou a vida inteira preso e ele tem 2 filhos, né? Um filho foi pra cadeia e virou igual o pai, o outro virou bonzinho, trabalhador, criou família. E a pergunta que os psicólogos fizeram para os dois é: por que que você se tornou assim, né? Os dois respondem: por causa do meu pai. Ou seja, a mesma fonte, o mesmo ambiente, o mesmo. É a perspectiva, né? A lente que a gente coloca nas coisas, né? A forma como você reage. E é difícil, né, cara, você ter você controlar isso, saber, né, saber lidar, tomar a decisão certa e ter um futuro, saber como o futuro vai ser baseado simplesmente nessa análise, né? Hereditariedade, ambiente. É claro que isso é a razão de tudo, mas a ótica utilizada para analisar isso é que leva para um lado ou para o outro. Porque a lente vai ser no final do dia, a lente vai ser sempre individual, né? Uhum. A pessoa vai ver o que ela quer,
né? Ela pode ver carinho, amor, ou ela pode ver questões negativas, né? E isso ela vai passar para frente, independente das duas situações. Eu acho que mais ou menos isso aí. Mas, Flávio, você acha que dá para encarar a obra assim de primeira? É uma obra que a gente pode indicar para o leitor que está começando a ler literatura clássica? Com certeza, cara. Como eu te disse, eu li isso aqui muito jovem. Claro, né? Na medida em que a vida vai passando, você vai aumentando o repertório e vai com certeza aproveitar de maneira diferente a obra ao longo né, em momentos diferentes. Como eu disse, eu preciso ler novamente, mas eu li de primeira e, como você, foi rápido, foi interessantíssimo. Não tem nada que assustar pelo fato de ser um livro do século XIX, né? Assim, assustado, né, na ideia de ser algo difícil, algo complicado, algo que se arrasta, de jeito nenhum, né? E também ele não, assim, a gente está falando aqui, não é aquele livro muito filosófico que ele vai ter diversas camadas, que você vai precisar se esforçar. Essas camadas, eu acho que Entrega, né? Ele entrega a entrega é muita reflexão, É. mas não necessariamente você vai precisar cavucar, você vai conseguir enxergar isso Então ele numa primeira leitura. ele revela, né, assim, isso que você está mencionando, essa repulsa pelo comportamento do Radcliffe, essa história toda, ela tá na superfície, né, cara? Não acho que dependa de muito aprofundamento, não. Acho. Interessante que eu estava lendo esse livro, minha sogra estava em casa, ela falou: eu já assisti essa novela. Foi uma novela da Foi novela? Rede Tupi, Não brinca. antigamente. Foi novela brasileira. E daí ela falou, mas era confuso, tinha muitos personagens, porque eram duas gerações, né? Aham. Então, realmente, foi uma Eu não novela. sabia da novela. De filmes são muitos, agora a novela. Tá vendo? Momento cultural. Cara, mas tiveram que. Porque também aqui não tem material para uma novela. Mas Os caras só fecham e muda no meio do caminho, certamente tem personagem. Hobbit fizeram uma trilogia. Tinha que ter parado no primeiro, cara. Meu Deus do céu. É um sacrilégio, né? Então, chegamos aí ao final e essa extração. Assim, a gente recomenda fortemente a leitura de todas as irmãs Brontë aqui, né? Uhum. Realmente são livros, que casa maravilhosa, né? Que trouxe aí realmente livros aí fantásticos para a literatura mundial e grandes clássicos da literatura. Mas a gente está falando da Emily aqui, que ela realmente me surpreendeu muito, né? Eu sabia que era um grande livro, mas quando eu peguei para ler, eu li de batida, assim, muito, muito interessante, muito fácil de ler. Mas, como o Flávio comentou, é um livro que entrega muita reflexão, entrega muitos sentimentos. Eu falo aqui do meu testemunho, me trouxe muita repulsa e indignação, né, o personagem. E eu ouso dizer que é um dos personagens que eu mais odiei aí na literatura. Foi pesado. E eu deixo uma frase final aqui, Flávio. Opa, Olha mano. lá, ó. Talvez o verdadeiro fantasma seja o que não conseguimos enterrar dentro de nós mesmos. Puxa vida. Que continua assombrando. Né? E aí, com isso, você já volta pro livro e fala assim, pô, então será que ele estava, né, viajando realmente, né? O fantasma não existia e era algo interno? Fica Né? essa interrogação aí. Mais um viés, né? Mais um caminho para interpretar. É uma visão gnóstica ou agnóstica, né? Eu acho que era bom ali a erva que eles fumavam ali nas charnecas. Meu Deus. Muito bom, muito É bom. Excelente. A gente deixa essa recomendação. E você aqui que está assistindo a gente, coloca aqui nos comentários pra gente. Você que leu, coloca o que você achou da obra. E você que não leu, o que você gostaria de extrair na obra aí da Emily Brontë. Nos vemos aí numa próxima. Antes de sair, dá um like no vídeo e se inscreve no canal. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Agora volta e grava o pedido de desculpa que você vai ter que fazer. Não fizemos? E nós não gravamos essa. Bom, e aqui a gente volta, né, pessoal? Vocês acharam que esse episódio tinha acabado, né?
Mas a verdade vos libertará. Isso é bíblico. Uma retratação. O Neifer vem aqui, ajoelhou no milho já, a gente espalhou ali, agora ele já se recuperou. Vou me retratar publicamente que realmente nós não gravamos Clarice Lispector. Quem tem Alzheimer agora? Não. Pensa em Alzheimer. Nós lemos e relemos, discutimos, agendamos e não gravamos. Peço desculpas. Não, imagina, a desculpa, eu só te perdoo se a gente agora gravar de Errata. né? Fica para uma próxima. Gravar na próxima, é um baita livro. A gente realmente estava quase gravando e aí alguma coisa distraiu e, sei lá, entraram outras prioridades aí, talvez a gente tenha deixado Eu pra posso depois. falar que eu acho chato pra caramba. Não, você pode falar. Você pode. Olha o fã-clube aqui da Clarice Lispector. Faz o seguinte, você escolhe um que eu acho chato e a gente faz os dois. Não, mas já escolhemos aí, gente. Beleza. Até mais. Valeu.